Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal que é publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Eu vou continuar mostrando como containerizar aplicações Blazor usando o Docker. E nesta semana eu vou mostrar como containerizar uma aplicação Blazor Web Assembler. Então, nas semanas anteriores, nós já apresentamos os conceitos de container, imagens, mostramos o que é e para que serve o Dockerfile. Apresentamos também o Docker Compose. Assim, pelo que nós já vimos até o momento, nós poderíamos pensar que containerizar uma aplicação Blazor Web Assembler seria igual a containerizar uma aplicação Blazor Server, que eu mostrei nas semanas anteriores. Ou seja, bastaria então eu criar a minha aplicação Blazor Web Assembler, criar o Dockerfile, gerar uma imagem e a seguir, usando a imagem criada, eu usaria os comandos do Docker para criar um container contendo a minha aplicação Blazor Web Assembler. Entretanto, para aplicações Blazor Web Assembler, embora esse seja o roteiro básico que nós iremos adotar, nós teremos que fazer algumas alterações no arquivo Dockerfile. Por quê? O Blazor Web Assembler ele é uma aplicação do lado do cliente com código pré-compilado em WebAssembler e com arquivos estáticos servidos pelo servidor. Logo, a containerização vai focar na entrega dos arquivos estáticos e na execução do servidor web. Então, dessa forma, para projetos Blazor Web Assembler, nós temos que usar uma abordagem diferente da usada com o Blazor Server, porque essas aplicações produzem arquivos estáticos quando são publicadas. Então, ao contrário das outras aplicações ASP.NET Core, nós não precisamos usar o runtime da ASP.NET Core. Isso significa que eu não preciso usar a imagem do runtime da ASP.NET Core como base para a nossa imagem final. O Blazor Server exige a inclusão do runtime do .NET no container, enquanto que o Blazor Web Assembly não exige. Que o container Blazor Server ele vai conter o código-fonte e o runtime, enquanto que o container Blazor Web Assembly vai conter apenas os arquivos estáticos pré-compilados. Dessa forma, o processo de containerização vai envolver a criação de uma imagem base, contendo o servidor web e a cópia dos arquivos estáticos da pasta de publicação Blazor. Então, nesse cenário, nós poderíamos perguntar como que nós vamos servir os nossos arquivos? Eu vou precisar de um servidor web. Nesta minha apresentação, eu vou usar como servidor web o Nginx. Eu poderia usar outro servidor, como por exemplo o Apache. Então, para quem não sabe, o que é o Nginx? O Nginx ele é um servidor web gratuito e de código aberto, que pode ser usado como um proxy reverso, balanceador de carga e cache HTTP, sendo ótimo para veicular conteúdo estático rapidamente, usando a mesma memória que o Apache e podendo lidar com até 4 vezes o número de requisições por segundo. É por isso que eu vou usar o Nginx. Existem diversas imagens que eu poderia usar do Nginx, com diversas versões diferentes. Nós vamos usar a imagem Nginx Alpine, que é uma imagem muito pequena, que tem menos de 5 MB e contém tudo que eu preciso para servir a nossa aplicação Blazor Web Assembly. Então eu vou usar essa imagem aqui específica. Lembrando que existem diversas imagens do Nginx. Então, o roteiro para containerizar uma aplicação Blazor Web Assembly, nós vamos usar o template Standalone App, é a seguinte: nós vamos criar o nosso projeto Blazor Web Assembly, criar o Dockerfile. Aqui eu vou fazer tudo manualmente. Nós vamos ajustar as instruções do Dockerfile, vamos usar a imagem para o nosso servidor web do Nginx Alpine. Vamos ter que criar um arquivo de configuração do Nginx, que eu vou chamar de nginx.conf. Então, para servir o nosso aplicativo Blazor Web Assembly no nosso container, eu vou precisar do servidor do Nginx. Então eu vou usar essa imagem. E para aplicações Single Page Application, eu vou precisar configurar o Nginx para rotear todas as solicitações para o index.html. Então eu vou fazer isso nesse arquivo de configuração. Então olha, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou selecionar Create New Project, vou selecionar o template Blazor Web Assembly Standalone App. Vou clicar em Next. Aqui eu vou salvar nessa pasta o projeto e eu vou chamar esse projeto de Blazor
WASM. Vou dar o mesmo nome para a solução, vou clicar em Next. Aqui, ó, estou usando o NET 8, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS e vou deixar marcado aqui para incluir as páginas de exemplos. Vou clicar em Create e eu vou ter a minha aplicação Blazor WebAssembler criada aqui, ó. Deixa eu exibir aqui a Solution Explorer, olha aqui, ó. Então eu estou usando o template Standalone App, para mim não criar aqui dois projetos, o projeto Server e o projeto Client. Só tem o projeto Client aqui. Então aqui eu tenho as páginas da minha aplicação, né, ó. A pasta Home vai exibir aqui o Hello World. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração, só para a gente poder identificar nossa aplicação quando ela for executada no container. Vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma imagem aqui, ó. Add Existing Item. Vou selecionar aqui, ó, imagens e vou selecionar a imagem do Docker aqui, ó, docker2.jpg. Então, ó, coloquei essa imagem aqui na pasta www.root. Então, aqui ao invés de usar esse texto, eu vou usar esse código aqui, ó, Blazor WebAssembly no Docker, e estou exibindo a imagem. Essa imagem que eu copiei aqui. Então, olha, eu vou salvar tudo que eu fiz aqui e vou mostrar a nossa aplicação Blazor WebAssembly em execução, só para a gente confirmar que está tudo sendo executado corretamente aqui, antes de eu iniciar aqui a containerização. Então, deixa eu trazer aqui a nossa aplicação Blazor WebAssembly que está em execução. Então tá aqui, ó, o componente Home está exibindo a imagem do Docker, ó, o computador está funcionando, a previsão do tempo está tudo funcionando. Então aqui, ó, eu estou executando essa aplicação localmente na minha máquina, no meu host, né? Então agora, olha, eu vou parar aqui a minha aplicação, né? Vou voltar para o Visual Studio e agora eu vou criar o Dockerfile. Deixa eu fechar tudo que está aberto aqui. Então, para isso, olha, eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vim aqui em Project, Add New Item. Aqui, olha, eu vou colocar text file e vou chamar o arquivo, ó, Dockerfile. Então, o arquivo Dockerfile, geralmente ele é identificado com esse nome. Vou clicar em Add, ó, vou remover aqui, ó, a extensão. Vou dar um rename aqui, ele não pode ter essa extensão. Esse arquivo não tem extensão, tá? Pronto. E agora eu vou definir o código que eu vou usar aqui para definir a criação da minha imagem. Vou definir as instruções que eu vou usar. Então, olha, eu vou copiar e colar para ganhar tempo, olha, e vou explicar esse código aqui, ó. Então aqui, ó, observe que na etapa inicial, aqui no primeiro front, ó, nós estamos iniciando usando a imagem do .NET SDK 8.0 e não a imagem da ASP.NET. Aí nós estamos dando um build e um publish. E na etapa final, eu não estou usando a imagem da ASP.NET, estou usando a imagem do Nginx, que vai ser o nosso servidor web. Então eu vou explicar aqui novamente esse arquivo Dockerfile, porque ele é diferente, ó. Ele inicia não com o runtime da ASP.NET, mas com SDK. Então, ó, o primeiro from aqui, ó, começa com a imagem base, né, que é ele vai fazer lá o download do Docker Hub. No nosso caso já está aqui na minha máquina local. Aqui ele está expondo a porta 80 e 80 e 8081, né? Assim o nosso container, eles vão expor essas portas, vão poder receber conexões nessas portas. Estou definindo aqui o diretório de trabalho dentro do container /src. Então todos os comandos seguintes serão executados nesse diretório. Estou copiando o arquivo Blazor WASM, ó, que é o arquivo do meu projeto, do diretório local, que está fora do container, para o diretório de trabalho, que é o /src, que eu estou representando aqui como um ponto. Estou executando aqui um .NET Restore para restaurar as dependências da aplicação. Estou copiando aqui, ó, todo o conteúdo do diretório local, ó, para o diretório de trabalho, que é /src. A seguir, estou executando o comando .NET Build no meu projeto. Tá? Então isso vai compilar a nossa aplicação, ó, no modo release, né? E estou aqui especificando o diretório de saída da compilação, ó, output. A seguir, ó, eu estou iniciando uma nova etapa de construção baseada na etapa anterior. Ó. From build é a etapa anterior, agora eu vou publicar. Então aqui eu estou dando um .NET Publish no modo release e estou especificando o diretório de saída aqui, ó, publish. A seguir, eu tenho aqui uma nova etapa com base na imagem do Nginx. Estou definindo o diretório de trabalho como sendo, ó, /usr/share nginx html dentro do container, né, na etapa final. Estou copiando os arquivos publicados na etapa anterior, ó, publish etapa anterior, que é essa etapa aqui, para o diretório de trabalho, definido por
/app/publish www.root. Esse www.root é o diretório de saída da aplicação Blazor WebAssembly. E por último, estou dando um copy no arquivo de configuração do diretório local para o diretório dentro do container, né? Tá vendo? Eu vou copiar ele para dentro do container. Então, esse arquivo de configuração aqui, vai ser usado pelo Nginx, que vai ser executado para servir aqui a minha aplicação Blazor WebAssembly. Então, agora eu vou salvar o que eu fiz aqui, fechar tudo, né? Agora eu vou criar o arquivo de configuração. Eu vim em Project, Add New Item, vou definir aqui, text, e vou definir um nome test file, né? nginx.conf. Tá aqui, nginx.conf. Então, o código desse arquivo que eu vou usar vai ser esse aqui, Então, isso vai ser usado pelo meu servidor web Nginx. Eu vou explicar aqui, o que faz aqui esse arquivo. Então, eu tenho uma seção Events, que define o loop de eventos usado pelo Nginx. Eu tenho uma seção HTTP, que vai definir o servidor HTTP. Então, a diretiva carrega o arquivo dos tipos MIME, que define os tipos, né, de arquivo e os seus tipos. E aqui eu estou definindo um tipo específico, o application/wasm, que é a minha aplicação Blazor WebAssembly. Então eu tenho um bloco server aqui, que define o servidor virtual. Então a diretiva listing aqui especifica o endereço IP e o número da porta onde o servidor deve escutar, 8080. E a diretiva index aqui, especifica o nome do arquivo padrão que deve ser servido quando um diretório for solicitado. Então aqui eu estou usando o index.html da aplicação Blazor WebAssembly. E aqui, o bloco location vai especificar como o Nginx deve lidar com as requisições para um local específico. Nesse caso, para a URL raiz, raiz aqui, são tratadas a diretiva root, que especifica o diretório onde o Nginx vai procurar os arquivos para servir, que eu usei lá no meu Dockerfile. E a diretiva try files, diz ao Nginx para tentar servir o arquivo solicitado primeiro, seguido por qualquer outro diretório, com o mesmo nome. Se nenhum deles existir, o Nginx vai servir o arquivo index.html. Se esse arquivo também não existir, vai retornar 404. Então ele vai tentar servir este. Se nenhum deles existir, ele vai dar um 404. Então, resumindo, aqui eu estou configurando um servidor HTTP básico que vai escutar na porta 8080 e vai fornecer os arquivos dessa pasta aqui, com suporte para Application WASM. Aqui, olha, se você for utilizar uma aplicação Blazor WebAssembly como essa no ambiente de produção, você tem que consultar a documentação do Nginx. Isso aqui foi tirado da documentação do Nginx, tá? Eu estou usando isso no ambiente de desenvolvimento. Então, com isso, eu já tenho aqui o meu Dockerfile, que eu posso utilizar para criar a imagem, e eu tenho o arquivo de configuração que vai ser usado pelo meu servidor web. Então, a próxima etapa é eu criar a imagem da minha aplicação Blazor WebAssembly e criar o container. Para isso, eu vou usar os comandos do Docker. Eu vou dar o comando docker build -t, o nome da imagem, ponto. Eu vou estar executando isso na pasta onde está o Dockerfile. E a seguir, com a imagem criada com esse nome, eu vou criar o container usando o comando docker run, usando esse comando que eu vou explicar a seguir. Então eu vou ter que me posicionar na pasta onde está o Dockerfile. Então eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui o nosso projeto e eu vou vir aqui e definir aqui, clicando com o botão direito, vou selecionar a opção Open Folder in File Explorer. Eu vou copiar aqui o caminho do meu projeto. Feito isso, eu vou abrir aqui um terminal de prompt de comando. Vou dar CD e vou colar o caminho onde está o meu projeto. Dentro dessa pasta underline docker, Blazor WASM, tá? Tá aqui, Ó o meu Dockerfile aqui, Vou dar um type nele, Type Dockerfile. Tá vendo, As instruções do Dockerfile estão aqui. E o arquivo de configuração também está aqui, Então agora eu vou dar os comandos do Docker para criar a imagem depois do container. Então eu vou abrir aqui antes, o meu dashboard do Docker Desktop, Em imagens, tá minhas imagens aqui. E container, não tem nenhum container em execução. Então, quando eu criar a minha imagem, ela vai aparecer aqui com o nome de Blazor WASM. E quando eu criar o container, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou retornar para a minha linha de comando. Vou limpar aqui. Então, eu vou dar o comando docker build -t para me criar a imagem que eu vou chamar de Blazor WASM. O ponto aqui indicando que eu estou na pasta que o contexto de execução é onde está o meu arquivo Dockerfile. Quando eu executar esse comando, ele vai executar todas as instruções do meu arquivo Dockerfile. Vai exibir aqui,
está executando, olha. Ele criou a imagem, ó, Blazor WASM. Então, vindo aqui no dashboard do Docker Desktop, ó, a minha imagem criada aqui, ó, Blazor WASM. Então, vamos agora retornar aqui para o terminal, vou limpar e vou dar o comando para criar o container. Docker run -d, vai executar em segundo plano, então o meu terminal fica liberado. -p, vou mapear a porta 8200 do container para a porta 8080 do container. --name, vou dar o nome para o container de Blazor Conte e vou usar a imagem Blazor WASM que eu acabei de criar. Então esse comando vai criar o container em segundo plano. Eu vou dar um Enter, tá vendo? Ó, ele gerou um hash, vou aqui abrir o Docker Dashboard do Docker Desktop, container, olha aqui, ó, Blazor Conte, a imagem Blazor WASM, ele está em execução, olha, a porta que ele está usando 8200/8080. Então, se eu acessar a porta 8200, eu vou acessar minha aplicação Blazor WebAssembly no container. Eu poderia clicar aqui ou, se eu quiser, posso abrir aqui um navegador, ó, e acessar http://localhost 8200. Está aqui minha aplicação, ó, Blazor WebAssembly sendo acessada aqui no meu navegador na porta 8200, ou seja, estou acessando ela no container, tá vendo? Então, como eu já mostrei, eu posso, né, obter informações aqui do meu container que está em execução, olha. Então aqui eu tenho os logs, eu posso inspecionar aqui, né, posso executar alguma coisa dentro do container, ó, ver os arquivos, né? E as imagens, a mesma coisa, essa imagem está sendo usada. Então, com isso, nós vimos uma abordagem onde nós podemos containerizar uma aplicação Blazor WebAssembly num container Docker. Até a semana que vem, se Deus quiser.